eu volto a conversar com o analista Caio Junqueira, porque é fundamental entender que essas pesquisas chegam no mesmo dia dessa mega operação policial, que por sua vez também tem um potencial eleitoral bastante grande, bastante importante. Já existe, inclusive, uma disputa para ver quem aparece como o grande responsável pela ação contra o crime organizado. E a gente sabe como segurança pública vai ser um tema importante para as eleições do ano que vem, né, Caio? Completamente, Márcio. Já é o principal tema ali de preocupação nas pesquisas que apontam as preocupações dos brasileiros. Hoje, desde cedo, quando estourou essa operação, na verdade, 3 operações, uma do Ministério Público de São Paulo e outras 2 da Polícia Federal, houve uma intensa movimentação dos bastidores e, ao longo do dia, isso cresceu também pela paternidade dessas operações. O que aconteceu? Foi convocada uma coletiva em Brasília, da qual participou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, dizendo que é a maior operação da história, Fernando Haddad, o ministro Sidônio Palmeira, que é o ministro marqueteiro do presidente Lula, participando ali também e observando essa coletiva. E, como resposta a isso, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, grava um vídeo, depois acabei conversando com ele também, mas grava um vídeo tirando do governo federal para o governo de São Paulo, mas enaltecendo a estrutura que foi montada, é esse o termo que ele usa, pelo menos na conversa comigo aqui em São Paulo, desde 2023. E isso acabou também crescendo com esses questionamentos, por exemplo, do diretor-geral da Polícia Federal, sugerindo um vazamento, né, que só conseguiu prender 6 de 14 mandados, então sugere de quem que seria esse vazamento, seria daqui de São Paulo, ou seja, ficou ao longo do dia esse conflito um pouco mais nos bastidores, mas os principais governantes e ministros ali chamando para si, enaltecendo a operação como um todo, que, como eu disse na minha primeira entrada, é uma operação conjunta de agentes estaduais e agentes federais, de órgãos de Estado. E depois a política tratou de tentar abocanhar a paternidade dessas operações, Márcio. Agora, Caio, sobre a pesquisa eleitoral que a gente acabou de ver os números Atlas, Intel, Bloomberg, a gente estava percebendo nas últimas semanas, especialmente por causa do tarifaço do Trump, uma queda na rejeição de Lula e uma subida na aprovação do governo do PT, exatamente por causa das reações. E a gente sabe como o presidente usou bastante, de forma política, o ataque, e a gente pode chamar de ataque, as sanções americanas contra o nosso país. Agora, o que a gente percebe, pelo menos nesses números desta pesquisa, é essa virada. O que fez essa subida do governador Tarcísio? É algo natural de tanto que se fala, de tanto que se cogita a possibilidade dele vir ser candidato? Márcio, o principal candidato da direita não pode ser candidato, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, começa o julgamento a semana que vem. Inclusive, daqui a 2, 3 meses, ele deve estar na prisão já, ou seja, ele não pode ser candidato. E aí, esse campo político da direita, que eu também interpreto como um campo político anti-Lula, né? Enquanto houver Lula, haverá o anti-Lula, enquanto houver o petismo, haverá o antipetismo, vem sendo encarnado nos bastidores, na personificação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é garantia de que será candidato, né? Tem muito mais um desejo de aliados, de presidentes de partidos de direita que ele seja, do que algo que parta ali como uma iniciativa dele. Aliás, quando você conversa no Palácio dos Bandeirantes, há informação de que ele é candidato sim, mas à reeleição a governador. Agora, na ausência do principal nome de oposição ao Lula, que seria o Bolsonaro, naturalmente, o nome do governador de São Paulo acaba aparecendo, primeiro pela ligação ali com o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo porque é bem avaliado aqui no estado de São Paulo, que detém 1/4, 1/3 quase do eleitorado brasileiro. Então, se você tem uma largada boa no estado de São Paulo, se você é bem avaliado, isso já te dá um potencial muito positivo de conseguir bater o presidente da República, que vem sim com muita força para a eleição do ano que vem, também a despeito da taxa de desaprovação continuar sendo maior que a taxa de aprovação do governo dele.